Olá pessoal, vamos agora começar a estudar a região geoeconômica do Nordeste. Pessoal, olha só, nessa nossa divisão brasileira, a gente já viu que o Nordeste perde parte do Maranhão, que já é de domínio amazônico. Em compensação, ele vai englobar o norte de Minas Gerais, que tem características socioeconômicas muito parecidas. E essa nossa geodivisão do Brasil, ela tem no Nordeste uma coisa chamada de região das perdas. Que região das perdas? Pessoal, sabe aquele ditado que fala assim: poxa, eu queria ser pobre um dia, porque todo dia está muito difícil, sabe essa ideia? Uma coisa é uma região ter sido pobre, eternamente pobre. Ela sempre foi pobre, aquela é a realidade daquele espaço. Outra coisa é o que o Nordeste passou. Por quê? Porque quando eu falo que o Nordeste é região das perdas, o que está subentendido? Quem perdeu significa que em algum momento teve. Então, para você entender o Nordeste, você tem que entender o seguinte: ele passou por grandes oscilações. Obviamente, o Nordeste foi a primeira região ocupada do Brasil. Chegamos no Nordeste, pum, começou ali o Brasil. Primeira capital foi Salvador. Depois do ciclo de extrativismo que a gente teve do pau-brasil e de alguns outros recursos mais óbvios, a gente teve o ciclo da cana-de-açúcar, a economia açucareira, que se desenvolveu no litoral nordestino. Você teve outros importantes ciclos, como o fumo, como o cacau, como o algodão, todos esses desenvolvidos no Nordeste. Aí você fala assim: poxa, então o Nordeste, calma aí, ele teve primeira sede política, sim, capital Salvador, então ele controlava boa parte das decisões do país. Aí você fala, pô, é verdade. E também teve a concentração econômica? Sim. Pô, você falou algodão, açúcar, fumo, cacau. Caramba, então o Nordeste, no começo, ele era o coração brasileiro. Sim, ele foi. E naturalmente isso atraiu pessoas. Então quando você pensa um lugar que é centro político, um lugar que é centro econômico, naturalmente ele vira centro populacional. As pessoas viam no Nordeste maior quantidade de emprego, maior riqueza, certo? Você tinha no Nordeste já uma estrutura devido à sua produção ser maior. Então o Nordeste, por muito tempo, ele foi o grande coração brasileiro. Só que o que começou a acontecer? Ao longo da história, o Nordeste vai lá e perde a capital. A capital vai para o Rio de Janeiro. Salvador deixa de ser capital e o Nordeste deixa de ser o centro político do país. Isso foi a nossa primeira perda política do Nordeste. A economia açucareira, ela entra em queda, a concorrência derruba essa parte, você sabe disso. A economia do algodão no Maranhão perde demais. O cacau e o fumo da Bahia não tinham uma expressividade tão alta assim para segurar a economia nordestina. Resultado, o ciclo econômico que tinha o coração no Nordeste perde esse coração para o Sudeste. Porque aí você vai ter a mineração crescendo demais, você vai ter o café expandindo uma velocidade absurda e com uma importância nacional muito grande na relação de concentração de capital. Então, quando a gente pensa nisso, o que vem para a gente? A perda política da capital para o Rio de Janeiro, a perda econômica para o novo ciclo do café e da mineração. Vai tornando o Sudeste o novo coração e o Nordeste vai perdendo. E aí você começa a entender o nome de região das perdas. E a população que viu essa mudança de foco, essa mudança de polarização das atividades, o que ela faz? Ela naturalmente acompanha. É por isso que quando a gente estuda os saldos migratórios, você vê que existe um período de intensa migração Nordeste e Sudeste, que era o quê? A antiga concentração populacional, atual concentração populacional. Lembrando que o Nordeste ainda possui grande concentração populacional hoje. Só que boa parte dessa população migrou, tá? E migrou, tanto que o Nordeste, no começo, ele foi chamado de região das perdas. E aí depois a gente vai ver agora como que a gente divide essa região nordestina e quais são as atividades.